Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais uma oportunidade desta feita para comentarmos a lição de número 8, o perigo de ser enganado por falso profeta. Senhor Deus, nesta hora eu quero apresentar diante do Senhor, ó Pai, mais esta lição, ó Deus, que tem, ó Pai Santo, como objetivo nos despertar, ó Pai, quanto o perigo de sermos enganados contra esses que estão aí na terra, fazendo uso da Tua palavra de maneira contrária. Pedimos aqui, ó Deus, que o Senhor guarde a Tua igreja, guarde o Seu povo, Pai. E, ó Deus querido, que o Senhor venha abençoar de uma maneira poderosa, Pai Santo, a escola bíblica. Ó Deus, a cada comentarista, Pai, a cada professor, a cada superintendente. Desperta, meu Deus, a Tua igreja santa, para que ela possa cada dia mais, ó Pai, abraçar este ideal, abraçar esta ideia, amar a escola dominical, Pai. Porque sabemos que através de irmos à igreja aos domingos, ó Pai, ao templo, aos domingos, para buscarmos então um conhecimento da Tua palavra, para nos prepararmos, ó Pai, contra as astutas ciladas do inimigo, meu Deus, que conseguimos alcançarmos a perfeição a cada dia. Por isso, Pai Santo, pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe de uma maneira soberana, Pai, poderosa, a EBD em todo o Brasil. Sê conosco, em nome de Jesus. O texto áureo nos diz: E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve, agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentira. Jeremias 28, versículo 15. A nossa verdade aplicada diz: Deus é quem dá a vida e é a fonte da verdade. O diabo destrói a vida e é o pai da mentira. Para esta lição, nós temos os seguintes objetivos: ensinar que a mentira é uma arma do diabo, revelar que a mentira pode destruir uma nação e mostrar que Deus não conta com homens mentirosos na sua obra. O nosso texto de referência se encontra em Jeremias 28, versículo 14 ao versículo 17. A introdução diz que a mentira é filha do diabo. Para vencê-la, devemos nos despir do velho homem e da velha maneira de viver. Este estudo mostra a necessidade de renovar a nossa mente pela palavra de Deus. O nosso primeiro ponto vai falar a respeito do perigo do falso profeta. Isso mesmo, ele está de conformidade com o tema, né? O tema diz o perigo de ser enganado. E aqui o ponto vai dizer sobre o perigo do falso profeta. Nós lendo aqui, nós vamos ver que falsos profetas, eles nunca foram novos na terra. Desde a antiguidade já existiam falsos profetas, né? Como vai estar falando aqui a respeito de Moisés, e desde Moisés o Senhor Deus já alertava o seu povo sobre o perigo de ser enganado por falsos profetas. E não é diferente hoje, continua da mesma forma, né? No Velho Testamento está recheado de passagens alertando, no Novo Testamento também o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Lucas, e muito mais do que esses, o próprio Jesus nos advertiu a respeito dos falsos profetas. Pois esses tais, os falsos profetas, ele vem falando o que o povo quer ouvir. Não é como o verdadeiro que fala aquilo que o povo precisa
ouvir. O item 1 vai nos falar a respeito de guardai-vos dos falsos profetas. Aqui a pergunta que nos fazemos é a seguinte: como nos guardar dos falsos profetas? Primeiro, foi o que Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Só houve falso profeta quem não lê Bíblia, quem não estuda, quem não reflete, quem não pesquisa para saber e conhecer qual é a vontade de Deus. Aí aparecem esses conventos de doutrina tais e as pessoas que não leem Bíblia são arrebatadas por eles. Você lê a Bíblia para identificar os ensinos deles, que são as palavras proferidas, profecias proferidas por ele, e descobrindo que não tem nada a ver com Deus, fuja. É como a palavra de Deus diz, fugir da aparência do mal. Assim nós conseguimos nos guardar destes falsos profetas. O item 2 vai nos falar a respeito do confronto de Ananias. Isso aqui é interessante, querido. Veja que, como nós acabamos de falar, o falso profeta, a palavra dele é diferente da do verdadeiro. Ele fala o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Ananias, ele veio cheio de arrodeio, falando para o povo totalmente contrário ao que Jeremias estava falando. Aí Jeremias usa o quê, querido? Jeremias usa a palavra. Jeremias vai dizer para Ananias e para o povo o seguinte: uai, Ananias, os profetas que vieram antes de mim e de você falaram exatamente o que eu estou falando. Em outras palavras, ele está dizendo: você está indo, Ananias, com as suas profecias contra o que os nossos antepassados profetas falaram e contra o que Deus está colocando na minha boca. Porque enquanto Jeremias dizia que ia ter destruição em Jerusalém, que Jerusalém ia ser destruída, que os utensílios não voltariam coisa nenhuma, que o rei Jeconias ou Conias ou Jeoaquim, como queira, ele não voltaria mais, não seria mais estabelecido no reino, que Nabucodonosor ia verdadeiramente sitiar, ajudar, que o povo ia passar pelo exílio. O profeta, e ele falou ainda a respeito de um período, né, de 70 anos, um longo período, enquanto que o profeta Ananias, o falso profeta que não estava falando da parte de Deus coisa nenhuma, ele chega no povo e diz para o povo: olha, não vai ter nada disso. Em 2 anos, Deus estará restaurando tudo, os utensílios que foi tirado vai voltar, o rei Jeoaquim, ele vai voltar, não vai ter nada disso aí que Jeremias está falando. Jeremias está mentindo. E o pior de tudo, queridos, é que a Bíblia diz que o falso profeta, ele usa a mesma expressão, o mesmo termo do verdadeiro profeta. Ele virava para o povo, virava para Jeremias e dizia: assim diz o Senhor. De tal forma que você lê no capítulo 28, você vai ver Jeremias virar para Ananias como se dissesse assim: que bom, né? Amém. Que seja assim, Ananias. Só que os comentaristas dizem que Jeremias fez isso acreditando que tem uma pontinha de esperança no seu coração de que realmente acontecesse, que o que Ananias estava falando era verdadeiro. Porém, você analisando a Bíblia, você vai entender que não é por esse lado. Jeremias mesmo usou o capítulo para dizer para Ananias que os profetas lá atrás. Então não tinha como Deus ir contra a palavra que ele já tinha lançado lá atrás e até mesmo contra a palavra que Jeremias estava falando. Então, quando eu vejo Jeremias olhar para Ananias e dizer assim, amém, é como se ele tivesse assim meio que debochando de Ananias, está entendendo? O que acontece? Ananias, ele era firme, ele era veemente, ele era conciso no que ele estava falando. Então, pela força da expressão em que ele colocava a profecia, isso trazia um crédito muito grande para o povo, porque era exatamente o que o povo estava querendo ouvir. Os profetas de hoje é o quê? Nada, irmão.
ele não quer nem saber como é que está a vida da mulher, do homem, do jovem, vai lá e diz, não, é bênção, vai ter prosperidade, dupla honra, a honra da segunda casa será melhor do que a da primeira, e às vezes a vida da pessoa está toda bagunçada. Você está entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado. E outra coisa mais que me chama mais atenção e que iguala muito esse povo com o de hoje, é que Jeremias voltou e disse para Ananias, ele falando em nome do Senhor, porque quando Ananias falou isso, ele falou amém. Como ele não tinha uma palavra naquele momento para dar para Ananias e ele também não queria falar nada da parte dele, Jeremias fez o que? Se calou e ia se retirando, esperando receber de Deus uma mensagem. E quando ele recebesse de Deus essa mensagem, ele retrucaria Ananias. Só que no mesmo instante, Deus lança uma palavra para Jeremias, vai lá e diz assim a Ananias. E Jeremias no mesmo instante voltou e falou ao povo em Ananias. E disse tudo o que Deus tinha dito e disse ainda mais. Ora, Ananias, este ano ainda você morrerá. E o que a Bíblia diz? 2 meses depois Ananias morreu. Nem com esse sinal tão veemente da parte de Deus, o povo deixou de acreditar nos falsos profetas e passou a acreditar em Jeremias. Continuou no mesmo erro. Aí nós vamos ver aqui no terceiro ponto aqui, 2 profetas, 2 exemplos. Nós vamos ver o exemplo de Ananias, por exemplo, para ficar como um alerta para mim e para você, para quem decide permear pelo caminho contrário à vontade de Deus. Qual foi o resultado da vida de Ananias pelas profecias? Foi tirado da terra prematuramente. O que os judeus tanto temiam naquela época era ser tirado da terra prematuro, porque isso servia como uma maldição para eles. O negócio dos judeus era viver bem, envelhecer e morrer na velhice, bem, com muitos dias na terra. E eles tinham isso como temor. E Ananias morreu prematuramente por ter, querido, desprezado a palavra de Deus, por não ter dado crédito à palavra de Deus. É o que nós vamos ver aqui nesse ponto. Não deu crédito à palavra de Deus, esnobou da palavra de Deus, ele não deu crédito, ele desfez. A mão de Deus pesou contra Ananias. Ao contrário que Jeremias permaneceu firme, forte, diante do Senhor. O profeta falso se foi, porque Deus pesou a mão, mas o verdadeiro continuou pregando, e é como nós vamos ver no segundo ponto. A palavra de Deus permanecia, porque o que Jeremias falava estava de acordo com a vontade de Deus. Aqui no ponto 2, o falso profeta vai sempre massagear o ego da pessoa. Ele sempre vai, qual é a pregação que está fazendo o povo aí da glória, está fazendo o povo aí aceitar e curtir e fazer, e comprar DVD, e comprar blusa, e comprar material. Qual é a pregação? Aí eles começam, porque hoje existe uma facilidade muito grande de se formar um sermão e levar para cima de um púlpito, e através das habilidades que se adquire dentro das academias e dentro da psicologia, a pessoa consegue sacudir um auditório muito tranquilamente. Está entendendo? Mas é como o sino que bate, é aquela coisa oca. Não tem transformação, a pessoa sai das portas para fora e continua a mesma coisa. Ananias é uma representação desse bando de falsos profetas que tem por aí, dizendo que o povo pode continuar no pecado mesmo, que não tem nada a ver, que isso não vai levar ninguém para o céu, para o inferno. Nós já fomos escolhidos mesmo, fazemos parte aí da geração de escolhido para ir morar no céu, independentemente do pecado que a gente tem ou não. Ao contrário que Jeremias pregava os valores do reino, e a palavra do Senhor é que permanece. Evangelho não é uma religião, evangelho é mudança de vida. A palavra de Deus entra em nós, arranca todas as atitudes que existiam do velho homem e nos dá uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós somos justificados, como nós lemos lá
verdade aplicada da outra lição, nós somos justificados, recebemos uma declaração de justo quando aceitamos a Jesus. E o Evangelho será o gerador de uma nova vida, será o ícone do qual Jesus vai usar para gerar uma nova vida na gente. O ponto 2 vai falar sobre um povo vulnerável em sua fé. O povo podia ter uma fé vulnerável, mas Jeremias não. A fé de Jeremias era firme. E vai dizer ainda mais aqui: para onde quer que olhasse, a situação era completamente incontrolável. Jeremias expôs a fragilidade espiritual do povo. Então, querido, Jeremias conhecia bem a situação. Quando Jeremias começou a dizer da infidelidade, da descrença, do abandono da palavra de Deus, do apego à idolatria, da falta de discernimento espiritual deste povo, Jeremias mostrou bem a vulnerabilidade espiritual deste povo. Nós também temos que nos autoanalisar, querido, para saber como está a nossa fé. Se nós estamos vivendo, né, na descrença, se nós estamos aí abandonando a palavra de Deus, se nós estamos aí com falta de discernimento, idolatrando alguma coisa, nós temos que nos pesar diariamente diante de Deus para não nos pegarmos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Ponto 2 vai falar, devemos tomar cuidado com os profetas mentirosos. Então aqui, nesse ponto, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando aqui. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que tais não têm compromisso com Deus e com a sua forma, as suas habilidades, ele consegue enganar o coração daqueles que são simples, daqueles que estão vulneráveis, como nós acabamos de ver aqui no ponto, no item atrás. Então, querido, esses homens com as suas habilidades, a Bíblia diz que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. E uma das formas que nós temos aqui, acrescentando as 3 que já damos lá no começo, como nos guardar dos falsos profetas, é vivendo, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Porque esse, unido com a palavra de Deus em nós, sendo gerada em nós, nos mostrará imediatamente, nós vamos sentir cheiro de coisa errada e nós vamos desviar deles para que não nos percamos na caminhada. O terceiro item vai falar a respeito de Cristo, o maior profeta. Então aqui nesta questão de Cristo, o maior profeta, nós vamos ver aqui o exemplo de Moisés, lá em Deuteronômio 18, quando primeiro Deus testifica dizendo que se levantaria um profeta semelhante a Moisés, e depois o próprio Moisés fala sobre isso, falando a respeito de Cristo. Que Cristo, ele não é simplesmente o maior profeta, ele foi o maior profeta quando esteve na terra. E hoje, ainda, como em toda a história, ele é mais do que um maior profeta. Ele é Deus. O pessoal do islamismo crê, né, e Jesus como um grande profeta. Mas para nós não. O Deus da Bíblia é Jesus, porque ele disse o que, respondendo para Natanael. Natanael questionou a Jesus a respeito da identidade dele. Jesus disse: Natanael, eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E tudo que falo, falo pela palavra do Pai. Está entendendo? Então Jesus não foi só um grande profeta, não é só um grande profeta. Jesus é Deus. Essa questão dele ser um grande profeta, como nós vamos ver aqui, foi afirmado, testificado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, que reconheceram Jesus como um grande profeta, né? Como aquela mulher samaritana mesmo, que olhou para Jesus e disse: vejo que tu és profeta. Então Jesus também teve esse título na terra. Então Jesus foi reconhecido lá no Velho Testamento como um profeta que viria, que seria semelhante a Moisés. Foi visto no Novo Testamento e reconhecido como grande profeta.
E até hoje, Jesus é o profeta do profeta. Mas eu quero deixar bem claro aqui nessa lição que, acima de ser profeta ou o maior profeta, Jesus é Deus. O terceiro ponto vai nos falar a respeito: nada podemos contra a verdade. Dentro desse ponto aqui, nada podemos contra a verdade, onde vai falar aqui que sempre existiu dois caminhos, vai falar sobre escolha. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Vai estar falando todo o capítulo, mas o versículo 19, lá na parte final dele, me chama muita atenção e é um bom exemplo para essa situação. Onde Moisés, Deus está falando através de Moisés ao povo e diz assim: olha, hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, o bem e a maldição. E aí vem um cliquezinho da parte de Deus, dizendo: escolhe, pois, a vida e o bem, e vivereis. Deus, ele sempre nos deu poder de escolha, mas ele sempre nos deu também uma dica: é por aqui o caminho da verdade, porque Deus, ele é a verdade. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Mas você vai dizer: não, evangelista, isso aí quem disse foi Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, Jesus disse isso. Mas o que acontece? Acabei de dizer há pouco que Jesus disse que quem vê ele, via o Pai. E quem via o Pai, via ele, porque ele e o Pai era um. O que acontece então? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu falo de Jesus, eu falo de Deus, eu falo do Espírito Santo. Então Deus é o caminho, a verdade e a vida. Escolhe, pois, o caminho de Deus e nós estaremos numa eternidade de bênção. E quem escolhe a verdade, querido, escolhe ir morar no céu. Quem escolhe a verdade decide passar a eternidade do lado de Deus. Quem escolhe a verdade decide ter uma das características de Deus na sua vida, pois a mentira é do diabo, como nós vamos ver aqui no item 1, que o diabo é o pai da mentira. E abra bem os seus ouvidos para ouvir o que eu vou falar agora. Ele não só é arqui-inimigo de Deus, mas ele é arqui-inimigo de toda a humanidade. Fica aí pensando que é só dos crentes? É de toda a humanidade. Se ele pudesse levar todo mundo, estou dizendo de sistema, de pessoas que estão nesse sistema, se ele pudesse levar todos para o inferno, assim ele faria. Então o diabo tem todo esse desejo de levar o povo. Se ele pudesse, levaria todo mundo para o inferno, porque ele já está condenado, não existe mais salvação para ele. Está entendendo? E como vai dizer aqui o João 8,44, Jesus especificando ele, diz que desde o princípio, então nunca houve verdade nele, desde o princípio ele mente. O conjunto de constatações acima afirma que o diabo é o pai da mentira, e assim sendo, a mentira é um aparelho diabólico que o homem usa para a sua própria condenação. Então, está entendendo, querido? Está afirmando que ele é o pai da mentira, que a mentira é a ferramenta da qual Satanás usa para enganar. É como nós vimos aqui no primeiro objetivo, que a mentira é uma arma do diabo. E já em conjunção com o segundo, além dela ser uma arma para o diabo, ela é usada para destruir toda uma nação. Ela destrói tanto um indivíduo, como destrói uma família, como destrói uma clã, como destrói uma nação inteira. Então essa ferramenta que fala aqui é a ferramenta do diabo. E quem, querido, mente, ele está se igualando ao inimigo, está se tornando parceiro do inimigo e está usando uma ferramenta que, como nós vamos ver aqui no próximo item, ela foi manifesta pela primeira vez lá no Éden, quando
Satanás mentiu a Eva. E quem usa a mentira está deixando de usar as ferramentas de Deus e usando as ferramentas do inimigo, ou seja, está deixando de escolher ir no caminho do Senhor para seguir o caminho do inimigo, está deixando de passar uma eternidade com Deus para passar uma eternidade com o diabo. O item 2 vai falar a respeito de a primeira mentira do mundo. Então, com uma mentira, pela primeira vez lançada na terra, o homem que não foi procurar para Deus, será que eu entendi mesmo? Porque essa serpente me disse que não vou morrer coisa nenhuma, que isso é conversa do Senhor. Então vem aqui, esse é o caminho que a gente tem que tomar, querido. Todas as vezes que o Espírito de você viu, está entendendo, chegar em você, vá questionar a situação. Quem foi que te disse? Da onde é que procedeu isso? Não vá pelo que você viu, pelo que me disseram, que grandemente será o erro que você vai cometer, porque desde o princípio foi desse jeito. Mentira, ela é do diabo, e quem usa ela provoca ruína para a vida de quem está sendo atingido e para a própria vida de quem está usando. A primeira vez que a mentira foi manifesta no mundo. E fica aí a questão para mim e para você. Eva, ela tinha o poder de escolha. Ela podia ter deixado a serpente de lado ali e procurar Deus, ter ouvido a voz de Deus. Mas não fez isso. A pergunta que fica para nós aqui é: qual voz você prefere escutar? A de Deus ou a do diabo? O item 3 vai falar sobre o cinto da verdade. Então, nós vamos ver aqui nesse ponto, o terceiro item, o cinto da verdade, nos ensinamentos que o apóstolo Paulo dá em Éfeso, capítulo 6, a partir do 10, aonde, quando ele começa a falar das ferramentas ou das armas que o cristão tem, o primeiro que ele cita é o cinto da verdade. Nós precisamos estar cingidos. Uma vez que nós estamos cingidos pelo cinto da verdade, a mentira não tem local na nossa vida. Quando nós estamos cingidos pelo cinto da verdade, as nossas atitudes, elas são sempre pautadas na sinceridade e na integridade, sempre procurando fazer o que agrada a Deus, porque quem decide botar o cinto da verdade, como eu já disse atrás, ele está decidindo passar uma eternidade com Deus. E olha que nessa questão da verdade, irmão, é difícil. Falar a verdade não é fácil. E principalmente quando somos confrontados nos nossos erros, quando cometemos alguma coisa e precisamos arcar com a responsabilidade de expor isso, não é fácil. Mas só que nós aprendemos que quando nós nos cingimos com o cinto da verdade, fica mais fácil, porque nós sabemos que estamos agarrados ao Senhor e Ele nos dará força para expor o que tem que ser exposto e sermos totalmente libertos de tudo aquilo que pode nos caracterizar o inimigo da nossa alma. Então, uma vez que você está revestido pelo cinto da verdade, você não se prende a nada, não se embaraça com nada, você fica totalmente livre para expor o que você precisa expor, como está dizendo aqui do salmista, lá do salmista Davi, no capítulo 51 dos Salmos, que quando foi descoberto o pecado dele, imediatamente ele, se lançou diante de Deus e disse: Deus, eu pequei mesmo, eu pequei contra ti, então eu vim aqui te pedir perdão, não retire de mim o teu espírito, me ajuda para que essas coisas não estejam mais na minha vida. E essa tem que ser a atitude daquele que realmente anda revestido pelo cinto da verdade. A nossa conclusão, e já terminando, diz que temos que falar sempre a verdade, custe o que custar, sempre com honestidade. Por isso devemos ter muito cuidado com o que falamos, pois um dia cada um de nós prestará conta de cada termo que saiu da nossa boca, ou de cada palavra. E aqui quero deixar uma rápida palavra de agradecimento a todos os amados queridos irmãos que têm
se inscrito no canal aí, tem compartilhado esses vídeos, tem deixado o seu likezinho aí. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.